Wolverine é um dos personagens talvez mais famosos da Marvel e super-heróis no geral. E uma das coisas engraçadas quando a gente começa a ver RPG e sistemas de RPGs é ver como esses personagens são descritos nos diferentes sistemas. E aqui eu quero trabalhar e discutir uma das coisas que eu já falo em alguns vídeos, que é o fato de que como vamos descrever os personagens e como a ficha de personagem consegue descrever o que ele é. Nessa minha busca para simplificar o Mutantes Malfeitores, fazer a versão 2.0 de Mutantes Malfeitores simplificado, nós vamos aqui discutir e ver como o Wolverine ele aparece principalmente em versões de sistemas do Mutantes Malfeitores, Phase Rip e outros. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê like, deixe e se inscreva. E entre no meu WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, no meu servidor do Discord, nós podemos falar sobre diversas coisas. A começar aqui, nós temos uma versão de Wolverine em Mutantes Malfeitores. NP10, que é o NP padrão na maioria das fichas. E uma das coisas engraçadas, como sempre, é a complexidade. Porque para você olhar toda a situação do Wolverine, como ele funciona, o que ele é, blá blá blá, você começa a ver todas as características. E uma das coisas assim que eu acho engraçado em Mutantes Malfeitores é que nós temos várias partes, vários pedaços da ficha que você vai somando, você vai combinando para no final orbitar em volta do NP10, do NP da criatura. O NP é o nível de poder. Então, é quase como aquele meme do personagem que dá uma cambalhota, uma mortal pra frente, mortal pra trás, dá a estrelinha, dá um monte de coisa e ainda pisa no mesmo lugar que o outro cara normal. Porque isso nós vamos discutir em outras fichas, é o que se fala. Se no final nós estamos simplesmente reduzindo a um modificador puro, direto, específico, para que a existência de todas essas partes menores que são somadas? Isso é apenas uma complicação desnecessária. Porque em última instância, se você for ver, o NP do bicho é 10 e todos os valores dele, no final, de ataque, defesa, testes, vão orbitar em 10. Esquiva é 8, aparar é 8, fortitude é 14, resistência é 12, vontade é 6. Então tudo vai orbitar de menos 4 a mais 4, que é essencialmente a minha proposta em Mutantes Malfeitores Simplificado, que é, vamos simplificar tudo para usar o NP e você vai descrever mais ou menos as coisas que ele é bom, muito bom, e as coisas que ele não é tão bom, utilizando seus poderes. Porque aí repare que é o somatório da força, do vigor, da destreza, de cada um dos atributos, mais compras específicas, mais valores específicos que formam aqui o personagem. Claro, você vai ter aqui também a construção dos poderes, que em Mutantes Malfeitores também é uma situação bem complexa, porque você vai pegar o efeito que você quer e vai descrever esse efeito. Então, a descrição desse poder aqui, o olfato melhorado, junta os efeitos de sentidos com aguçado, olfato e rastrear olfato. Então você tem as garras de osso deles, você tem o dano baseado em força 9. Aí você vai aqui, por exemplo, o corpo de metal. A prova de balas, imunidade 10, escritor comum, armas de fogo. Claro, cada ficha de personagem é única e a pessoa que está fazendo a ficha vai fazer da forma que ele preferir. Ele colocou que ele é imune a armas de fogo, o que eu discordo. Aqui ele está comparando que ele tem imunidade, ele completamente ignora dano vindo de armas de fogo. E não é bem assim o Wolverine, mas claro que vai depender da sua interpretação do personagem. Mas no geral você tem aqui uma ficha de Wolverine com toda essa questão. No geral, você vai rolar NP10 para ele. Com um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Aqui nós temos uma outra versão ainda do Wolverine, talvez ainda mais complexa e mais bem detalhada. Também em Mutantes Malfeitores, com luta 10, vigor 7 e 8. E no final, também orbita mais ou menos naquela mesma situação. Reparem que orbita ainda mais próximo. Ele tem resistência mais 10, fortitude 10, vontade tem um bônus de mais 10. Então ele está ainda mais próximo ainda do PL10. Então repare que é um esforço gigantesco para você fazer uma ficha dessas. Essa é uma ficha aqui que você vai demorar 1 hora para construir. E no final você está rolando o NP do cara. Então essa é uma das minhas críticas. Claro que
há uma diversão de saber construir fichas. E tem fichas mais complexas e tal. E cada ficha é única. Essa é uma das grandes diversões para quem gosta de mutantes malfeitores. A parte de construção de ficha. Eu, particularmente, acho mais direto você simplesmente focar na parte das rolagens, já que tudo vai orbitar em volta delas. Por questão de comparação, estou trazendo aqui a ficha do Wolverine em Bash, que é outro RPG mais complexo, de ordem complexa, e também orbita mais ou menos na mesma situação de Mutantes Malfeitores. Outra grande crítica, outra problemática de Mutantes Malfeitores e alguns RPGs complexos é que você olha para a ficha e você não consegue imaginar direito como esse personagem é. Você não consegue facilmente entender o que esse personagem faz se ler uma tabulação gigantesca de texto. Aqui no Bash dá para ver um pouquinho melhor. Por quê? Porque no Bash você tem as caixas devidamente separadas. E elas fazem as coisas específicas que elas pressupõem. Enquanto que no MM, eventualmente todos os blocos eles vão se somar para ser o bônus total de rolagem. E aí fica assim meio difícil de você exatamente perceber o que o personagem é. É meio um pouco como o 3DT, onde você tem os atributos do personagem e esses atributos podem ser interpretados da maneira que você quiser. Então, alguém com armadura alta pode ser porque ele tem de fato uma armadura alta, que a pele dele é resistente. Você pode descrever que na verdade ele regenera tão rápido que é como se fosse uma armadura. Você pode dizer que é um espírito mágico em volta. E mutantes malfeitores têm um pouco disso. Você pode descrever a proteção de formas diferenciadas, como se fosse assim. Enquanto o Bash é um pouquinho diferente. Mas ambos são sistemas complexos. O último sistema complexo também, para apresentar, é o sistema novo da Marvel lá, o Marvel Multiverso, que é um sistema que foi uma enorme bola fora. As pessoas estavam acreditando que seria uma nova versão do Phase Rip, não foi, foi um sistema bosta, um sistema genérico, um sistema altamente gameista, focado em combate, com várias ações específicas de combate que você pode ver aqui, todos os poderes fazendo coisas específicas de combate. Então, virou um sisteminha genérico, derivado, como se fosse um D20, só que não é D20. Sinceramente, é horrível. Esse sistema rapidamente caiu no esquecimento. Se eles tivessem lançado uma nova edição do Phase Rip, que é o sistema clássico de super-heróis, teria feito tanto sucesso. A galera estava tão preparada, porque foram os mesmos atributos muito próximos dos atributos originais do Phase Rip, e realmente eles pisaram na bola. Enfim, outro sistema que você olha assim e é difícil compreender. É difícil entender o que esse personagem está querendo fazer. Aí nós vamos pro clássico Phase Rip. O ruim é que só achei essa ficha aqui que ela tá bem confusa de ler. Mas você vê mais claramente os atributos dele. É um sistema antigo, é um sistema complicadinho. Então também a coisa mais direta dele é que você tem aqui os atributos: empatia animal, regeneração. E diferente de outros sistemas como mutantes malfeitores e tal, o poder meio que faz o que ele diz que faz. É mais próximo o Phase Rip do como era Mutantes Malfeitores segunda edição, que você tinha os poderes específicos que eles faziam as coisas específicas dele, ao invés de serem caixas de efeitos que você tinha que combinar e somar. Talvez a versão mais atualizada do Phase Rip seja Ícones. E aí nós temos a ficha do Wolverine em Ícones. Já de cara, nós percebemos que ela é muito mais limpa de se ver, muito mais prática de se compreender. Vou até jogar minha câmera aqui e vocês veem que, tipo, você compreendendo que em Ícones a escala dos personagens vai de 0 a 10, com 3 sendo nível humano, 5 já sendo super soldado, 6 já sendo sobre-humano. Aí você vê aqui, proeza, a capacidade de luta do personagem. Ele é sobre-humano em coordenação, vigor, nível humano de vigor. Eu discordo, o Wolverine tem um nível sobre-humano de força por causa da regeneração dele. Sinceramente, eu daria pra ele pelo menos vigor 4, talvez 5. Eu não lembro mais quais são os feitos de força do Wolverine. 5 já é tipo o Capitão América. Eu acho o Capitão América mais forte do que o Wolverine. Mas certamente o Wolverine está acima. 3 é um humano malhadinho. O Wolverine não é um humano malhadinho, ele é um humano monstruoso. Eu diria que ele tem 4, que é o supra-sumo humano, o humano lendário de força. Mas intelecto 3 eu também daria intelecto 4 pra ele, porque o Wolverine é muito antigo, ele é ancião, ele tem
mais de 100 anos de idade, então isso aí deu tempo o intelecto dele não morre com o tempo por causa da regeneração. Então também desconto com o intelecto 3. Mas não, são coisas menores. A atenção 9 eu também acho muito forte. A atenção 9 é um nível de percepção quase divino. E o Wolverine não é tudo isso, não. Mas o ponto é que você vê essa ficha, repare a diferença de como ela descreve melhor o personagem. Você lê essa ficha e compreende, ó, especializações, experiências dele. Tem armas, ele sabe lutar com as garras, ele tem artes marciais, ele é linguista, ele sabe várias línguas e não sei o que. Tem imunidade a doenças e toxinas, ele tem imortalidade 1, quer dizer que ele volta de todo tipo de ferimento praticamente, o que é meio que a regeneração dele. Tem regeneração 7, garra de adamantium. Então, tipo, você olha pra isso aqui e você compreende a ficha desse cara. É muito fácil de compreender. Curiosamente, essa ficha aqui do Phase Rip é muito próxima, só que ela, por ser um sistema antigo, ele é difícil de ler, ele é complicado, ele é bizarrinho. Essa aqui, Phase Rip e Icones são sistemas muito próximos um do outro. O Icones é basicamente uma versão moderna do Phase Rip, então é bem interessante. E aí você vê uma diferença muito grande. Quando você compara aqui com esse RPG, olha o bloco de estatística que você tem que superar para entender. Olha isso aqui. Então, tipo, é muito mais prático. Só que aí vem aquelas questões. Uma ficha simples impede alguns níveis específicos de mecânicas que você pode trabalhar. Mas aí nós vamos para um nível ainda mais alto de simplicidade com o Mirko Fate, que ele usa uma variação do Fate para explicar o personagem. E aí você tem aqui, apesar de ser um pouquinho confuso, porque o layout ficou meio feio dessa coisa, você tem aqui os poderes dele: Mutante Feral, Fator de Cura e Esqueleto de Adamantium. Esses são os poderes dele. Ele tem nível 5, 6 de Fator de Cura, que é super, ultra heróico, e que é basicamente 4 é sobre-humano, pequeno sobre-humano, 5 é grande, médio sobre-humano e 6 é grande sobre-humano. Então você tem aqui os poderes deles. Então, e reparem, que aí Mirko foi muito decisivo para me fazer ter as ideias para o Mutante Malfeitor simplificado. Por quê? O poder dele é Mutante Feral, ele rola com mais 4, mas ele tem usos específicos, como por exemplo, os sentidos dele, ele rola com mais 5. As garras, etc., mais 4, e a força física dele, ele rola com 3. 3 é o nível máximo humano. Então ele está no nível supremo humano, mas ainda não é sobre-humano. Aí tem o fator de cura, que é o poder mais conhecido do Wolverine. O nível mais alto de poder dele é o fator de cura, que é 6. E aí tem usos versáteis, como o uso versátil do poder é um uso que ele tem penalidade. Então ele, ao invés de rolar com mais 6, ele vai rolar com mais 4. Os usos versáteis, durabilidade, resistência a ataques mentais, essas coisas. Então reparem que ele tem aqui os poderes e o quanto que ele rola para cada poder, desde que faça sentido no uso dos grupos, dos agrupamentos de utilidade desse poder. E isso basicamente nos faz retornar aqui, vamos retornar para Mutantes Malfeitores. Em última instância, é isso que eu estou conversando. A ficha do Wolverine é Wolverine NP10. E aí você descreve os poderes dele. Naquilo que ele faz parte do arquétipo dele, os sentidos, etc., você rola com 10. E você teria, basicamente, qual é a proposta dessa versão atualizada do 2.0? É manter as rolagens. Eu acho muito boas as rolagens de Mutantes Malfeitores. O sistema de dano é interessante, os testes, os graus de efeito são muito interessantes, mas essa complexidade toda não é ruim. Só eu acho que o grande foco ser nas rolagens, no NP e na construção de ficha baseado nos arquétipos, algo mais direto para se aplicar exatamente o que se procura. Então, ele tem NP10, mas você poderia, por exemplo, que nem tem as trocas em Mutantes Malfeitores, eu quero ter um foco em dano, mas eu quero ter mais fragilidade no acerto. Você poderia ter assim, NP10. Aí ele tem, só que aí você bota mais 2 para sentidos, só que ele tem menos 2 para, por exemplo, controle mental, ou velocidade, ou e por aí vai. Ele pode, você quer que ele seja mais focado em combate corpo a corpo, aí você bota mais 2 em aparar, luta, e ele não é tão bom para desviar de coisas, então menos 2 em esquiva. Então, meio que você foca o personagem naquilo que você quer que ele seja, trocando, dando bônus em algo
e dando penalidade em outro. E assim você vai construindo o arquétipo e a ponderação do personagem. No geral, é isso. Coisas que nós podemos perceber. É muito interessante. Curiosamente, as fichas de heróis são meio confusas. Você vai para a ficha de vilão, é mais prático de perceber. Que aí você tem aqui, vilão, o Sebastian Shaw. Ele tem nível de poder 5, então ele rola com mais 5. Aí tem o poder principal, que ele rola com mais 6, que é absorção de energia cinética, de energia absorção, de kinetic. Caramba, kinetic absorption. Absorção de cineticismo e energia. Que seria absorção cinética e de energia. Aí tem liderança. Aqui business seria negócios. Então ele rola com mais 5 em liderança e negócios. Porque ele é super bom em liderança e negócios. E os usos versáteis de absorção de energia é mais 4. E por aí vai. Aí no geral aqui, no geral ele rola com mais 3 para tudo que não cai nos usos específicos dos poderes ou das perícias mais famosas e mais importantes dele. Reparem que isso aqui é como se fosse Power Level, é o NP. Que enquanto o Fate usa esse Power Level assim mais limitado, você tem que dobrar ou triplicar mais ou menos para... 4 seria tipo 10. Então você dobra e aumenta em 2, por assim dizer. Você dobra e aumenta em 2. Então, ele teria um NP12. Então você dobra e aumenta em 2. Esse mais 6 aqui vai para 14. Esse mais 5 aqui vai para 12. Esse mais 8 aqui vai para 10. Esse mais 3 aqui vai para 8. Então, é como se ele rolasse com NP8 para todo o resto que fizesse sentido para o personagem dele. E aí você tem os aspectos do personagem, as características dele que vão determinar o que ele é bom e o que ele é ruim, o que você vai usar ou não a penalidade. Então, é muito mais prático e também até talvez mais realista para o personagem do que escrever numa ficha extremamente extensa. Isso aqui foi uma observação e análise de Wolverine em vários sistemas, nessa busca por um mutantes malfeitores simplificados. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!